Boa noite. Estamos agradecendo a oportunidade mais uma vez, a continuação do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos terminando a introdução do Livro dos Espíritos. Daqui a uns 2 meses a gente termina tranquilamente, né? E vamos pedir a Jesus que ilumine o nosso estudo de hoje e que nós possamos continuar as nossas reflexões, seguindo, né, o assunto inicial da palestra que o Cristiano trouxe para nós, e pedindo a ele que nos ilumine, que nós possamos aprender um pouquinho, né? Então, na continuação, a gente estava na teoria magnética ou do meio ambiente, não é isso? É o item 16 da introdução do Livro dos Espíritos. Teoria magnética ou do meio ambiente. O que ele fala aqui? Eu vou pegar um pouquinho antes, né, porque a gente parou a semana passada. Fala assim: há ainda umas circunstâncias em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificam nem pela escrita, nem pela palavra, mas através de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Nós falamos sobre isso semana passada aqui, das irmãs Fox, né? Aquela manifestação que teve lá, do moço que era mascate, contou a história de toda, através das batidas, comparando com as letras, né? Letra A, letra B, letra C, e aí sucessivamente, tá? Até eu conseguir contar a história toda. Tá? Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, que seria a caracterização do magnetismo, né? O mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. E está tentando mostrar que a teoria que trazia, que tentava explicar, estava muito além da teoria magnética. Que tinha algo muito além e que não era conhecido ainda, não era aceito nem conhecido ainda. Aí ele fala: poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência manifestante uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta. E se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a impotência de suas teorias para explicar todos os fatos. O que a gente vem vendo aqui é uma precipitação que ainda existe hoje. As pessoas quererem conhecer, quererem saber espiritismo sem estudar, sem ler. Sem ler, sem estudar, sem procurar um mínimo. Ou então, assiste uma reunião, por exemplo, e acha que já está craque em espiritismo. A questão teórica não é tão difícil. O mais delicado é a gente conseguir conciliar a teoria com a prática. Porque quando você vê a teoria, você até entende, acha bacana a teoria e tal. A questão é colocar a teoria na prática. Viver aquilo que você aprendeu, que você entendeu. Essa é a grande dificuldade da grande maioria ainda hoje. Imagina naquela época. Ninguém sabia nada de espiritismo. Cada um que viu o livro, que teve uma ideia da doutrina que estava surgindo, começaram a arranjar todas essas explicações que a gente está falando aqui. Ó. São 17 itens de contradições, de tentativa de explicar uma doutrina que ninguém conhecia. Então, cada um tentou explicar de um jeito. Depois ele vai voltar a esse assunto lá no Livro dos Médiuns.
no capítulo 4, a primeira parte do Livro dos Médiuns, ele vai voltar a falar sobre isso. Sobre a... Como é que é o título? O quarto capítulo do Livro dos Médiuns. Não? Cadê o Livro dos Médiuns? Agora eu falei, não lembrei o nome, tem que lembrar. Minha memória está ali agora. Não, é só achar aí, o quarto capítulo da primeira parte. Só para a gente falar o nome. Capítulo 4? Isso, aí. Então, na ponta da língua aqui, os sistemas. O que ele chamou de sistema? As tentativas de explicar a doutrina. Tudo que o Espiritismo trouxe, que era novidade, ninguém conhecia daquela forma, do jeito que foi explicado, tentaram os contraditores, depois lá no Livro dos Médiuns, ele voltou a chamar a atenção para isso, até com mais detalhe, mostrando as tentativas de explicar, chamar de sistema. Então, cada um tinha um sistema. Era um sistema que tentaria explicar algum aspecto que a doutrina estava trazendo. Mas ninguém conseguiu nada. Hoje nós temos sistemas ainda, né? Que tem uns que ficaram, uns dos preconceitos, né? Ainda chamam de mesa branca, né? Não chamam de mesa preta, mas de branca chamam. Né? Chama de kardecismo, chama de espiritismo, chama de macumba, de uma série de outros títulos. Alguns com um pensamento preconceituoso e outros realmente sem saber exatamente o que acontece, mas você fala, vou lá no centro, eles falam, você vai lá bater pemba? Aí você vê, o que é pemba? Não sei não. Deve ser macumba. Aí o que é macumba? Também não sei não, você não sabe nada. Mas aí fala, né? Pensa que é assim, e pensa que é assim que é ruim, que é negativo, mas nem sabe o que é não. Então, esse é um dos sinais de alerta para nós hoje. Hoje nós estamos livres e suficientes para buscar o conhecimento das coisas. É uma liberdade total. A gente, semana passada, estudou aqui na quarta-feira o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Você tem o título do livro todinho. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Eu falei, bom, eu sei mais ou menos o que é Jesus, sei mais ou menos o que é o Evangelho, né? Mas eu não sei o que é psicologia profunda. Aí eu fui pegar um livro de psicologia. Achei lá no Google, está lá, Jung e a psicologia profunda. Aí vou ler, estou lendo ainda o livro do Jung que fala sobre isso. Contrário à doutrina? Não. Proibido pela doutrina porque é um livro de psicologia? Não. Posso pegar, pesquisar, trazer, acrescentar, ilustrar aqui nos assuntos e está tudo bem. E é aí que a gente vai aprendendo e vai, inclusive, aprendendo a conviver com as teorias do mundo. Porque tem muitas que são boas, que vão até acrescentar. Então nós não vamos descartar nenhuma tese, nenhuma teoria. Foi o que o Kardec fez. Ele pegou as teorias que o pessoal trazia, os sistemas, colocou no Livro dos Médiuns para a gente avaliar. Ver o que tem de bom naquelas teorias. Deve ter alguma coisa lá que vai explicar algum momento da nossa vida. Então vai ser bom. Mas vai acrescentar, vai ilustrar. Então vai ser bom. Que é o que ele fala aqui. Então, enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta. E se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a impotência de suas teorias para explicar todos os fatos. Então, proposta, princípio, Livro dos Espíritos. Começa a ler o Livro dos Espíritos, lá do comecinho, vai lendo devagarinho, lê. O Divaldo estava vendo um vídeo do Divaldo, ele estava falando sobre isso. Que o Espírito chegou para ele e falou assim, lê o Livro dos Espíritos. Aí saiu procurando o Livro dos Espíritos, achou,
achou horrível ter que ler o livro dos Espíritos, que só tem letra, não tem figura, né? Só tem a figurinha aqui do negócio da uva aqui, né? Da parreira, né? Aí ele falou que não tinha figura, que estava acostumado a ler revistinha de quadrinho, né? Cheio de figurinha. Aí pegou e leu com muito custo. Terminou de ler, falou para o Espírito, li. Então agora lê de novo. Aí leu de novo. Quando ele terminou de ler de novo, falou, agora você vai estudar o livro. E o que é interessante? No livro, dificilmente tem algum assunto do nosso dia a dia que não está nele. Ele até deu um exemplo lá totalmente fora da realidade daquele momento lá, de quando surgiu o livro. Mas o assunto estava encaixado numa questão. Então, dificilmente tem algum assunto do nosso dia a dia que a gente não vai achar algo aqui que vai explicar, às vezes, diretamente. Livro dos Espíritos. Muita gente pergunta, qual é o primeiro livro que eu indico? Livro dos Espíritos, foi o primeiro. Mas a pessoa gosta de romance. Mas fala para a pessoa para estudar um livro que vai explicar as coisas diretamente. Depois ler o romance, vai aproveitar muito mais o romance. Tem muita gente que começa pela Cíbia Gasparetto, né, que tem uns romances bacanas, né? Outros começam pelo Nosso Lar, que é o livro mais vendido aí no mundo inteiro, né, dessa área, né? Então, nada contra. Mas o ideal, por indicação, seria o Livro dos Espíritos. Porque ele tem as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Que não sabemos nem a pergunta. Mas o livro vai nos orientar até para fazer a pergunta. E em seguida vem a resposta dos Espíritos. Que nós muitas vezes não vamos gostar, não. Mas tem. Não é? Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interrogante, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, o que pretende fazer amanhã e assim por diante. Se o médium é o espelho do pensamento dos presentes, nada lhe seria mais fácil de responder. Ele ia pegar a ideia e responder. Mas, ou seja, ficou tão claro que tinha uma inteligência além da inteligência do médium que escolhia responder ou não. Então, quando ele escolhe não responder, ninguém consegue fazer ele responder. Então, era uma individualidade. Né? Isso aí ficava claro, é uma individualidade. Lá em casa, quando a gente fazia o culto, né, com a Tereza, a Tereza é clara e evidente, né? Quando a gente fazia o culto, sentava na mesa, aí começava a olhar para um lugar na parede. Aí eu falava, tá vendo o quê? Aí eu tinha dia que ela levantava, pegava um pano, ia lá na parede, esfregava o pano. Voltava, sentava, olhava, tá lá. Aí eu achei que era uma sujeira, mas não é não. O que é que está lá? Parece que é um retrato de uma pessoa. Não é um retrato de uma pessoa, é uma pessoa. Está se mostrando lá. De uma forma mais discreta. Não está tão claro ainda. Mas será que é? Eu afirmava, né? Eu não estava vendo nada, mas eu afirmava. É. Aí tá. Aí sentava, continuava a fazer o culto e tal. Quando terminava o culto, eu falava, olha para a parede agora. Tem alguma coisa lá? Não. Mas será por que agora não tem mais? Eu perguntava, né? Por que agora não tem mais? Vamos fazer o seguinte. Faz reaparecer o que estava lá naquela hora. Usa algum recurso aí, alguma coisa assim, alguma força, algum pensamento, alguma coisa. Fecha o olho, faz prece, faz o que você quiser e vê se vai aparecer lá de novo. Não aparecia. Por quê?
tinha mediunidade, tinha evidência, tinha clarividência, né? Foi desenvolvendo aos poucos, mas não acontece quando o médium quer. Então, isso, na época, significava principalmente que existia realmente uma outra inteligência, uma outra presença que dominava a própria vontade e não fazia de acordo com a vontade ou com a direção das pessoas que estavam no ambiente. Certo? Ô, João, você quer falar? Quer falar? Você queria falar? Parece que você levantou a mão. Bom, os adversários respondem a esse argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos que tudo devem saber não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma: quem pode o mais, pode o menos? Porque é inútil. Tem um médium aqui, a Marília é médium, né? Eu falo, ô Marília, quanto que eu tenho no bolso aqui agora? Fácil responder, né? Nada. Tá vendo? Se eu fosse um médium mais, né? Aí não foi o espírito que respondeu, não, foi a Marília, né? O que o espírito ia responder? Nada. Quer dizer, respondeu o que ela falou. Mas não é nada no sentido de não tem nada no meu bolso, porque tem uma chave aqui, né? Mas ele não ia responder nada, porque qual a finalidade dessa resposta? Entenderam? Então, por que eles não respondiam? Porque não interessava aquela resposta. Eles não queriam alimentar a futilidade da reunião e daquele momento. Eles queriam levar para a coisa séria. E disso concluem que não se trata de espíritos, porque eles não responderam nem o mais nem o menos, quando não queriam. Aí deduziam que não existia espírito. Se um ignorante ou um brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que se faz dia pleno ao meio-dia? Seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente, e seria lógico concluir, do seu silêncio ou das zombarias que dirigisse ao interpelante, que seus membros eram todos? Era uma pergunta tola. Não teria uma resposta que não fosse tola também, ou seja, seria uma perda de tempo. Mas alguém poderia simplesmente orientar: vamos mudar a pergunta, ou vamos procurar fazer perguntas mais sérias, porque as pessoas que estão aqui para responder as perguntas são sérias. Elas querem responder seriamente. Elas querem responder sobre coisas importantes para a nossa vida. Então, aí sim, ora, é precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas. Não querem entrar na berlinda. É por isso que eles se calam ou dizem que só se ocupam de coisas mais sérias. Simples entender isso, né? Eles queriam trazer uma coisa séria, estava no início. Perguntaremos, afinal, por que os espíritos vêm e vão muitas vezes num dado momento, e por que, passando este momento, não há nem preces nem súplicas que os façam voltar? Todo mundo sabe essa resposta, né? Se o médium não agir senão pela impulsão mental dos assistentes, é claro que nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia, apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais. E essa influência demonstra, com isso, a sua independência e a sua individualidade. Então, aqui ele finaliza essa tese, essa teoria do magnetismo. Ele queria mostrar, existe a influência através do magnetismo? Existe. Mas ela não faz voltar a uma comunicação uma individualidade que não quer voltar. Aí a gente pode juntar uma série de questões, né? A gente consegue fazer Deus mudar determinadas coisas com a nossa prece, com a nossa vontade? Nós conseguimos, com a vontade, com a prece, com a força, com o entendimento, nos mudar.
e fazer a nossa adaptação à lei que é a vontade de Deus. Mas fazer Deus, os Espíritos mudarem, nós não fazemos isso não. Aliás, nós não fazemos mudar nem as pessoas que estão junto com a gente aqui. Quando você tenta mudar uma pessoa, aí que ela resiste mesmo, não muda. Agora que eu não mudo mesmo. São individualidades. São pessoas diferentes, são personalidades diferentes. Têm vontade própria. Os espíritos são os homens que estão no plano espiritual, que têm a vontade própria, como os homens que estão aqui. Junta a Assembleia todinha. Vamos fazer uma prece pela paz lá... Onde que é a guerra? Lá na guerra. Na Ucrânia. Vamos fazer uma prece que todo mundo pela paz na Ucrânia. Tá? Aí nós vamos juntar esse grupo todinho, que os desencarnar também, e vamos fazer uma vibração forte. Vai mudar a guerra de hoje ou amanhã? Não. Mas vai mandar uma vibração boa, que vai influenciar gradativamente para que cada pessoa responsável pelo fato vá mudando. Então a prece tem o efeito, não do jeito que nós queremos. O Cristiano falou, de acordo com a vontade de Deus. Né? Qual que é a vontade de Deus? Que a lei seja cumprida. Ah, mas Deus quer que aconteça a guerra? Não. Mas Ele permite, porque a guerra é resultado da vontade humana, do livre-arbítrio. E é de uns contra outros, porque um dia os outros que estão hoje como vítimas foram verdugos antes. Então Deus permite para que eles resgatem as suas dívidas, as suas dificuldades construídas no passado. E precisa ter oportunidade para resolver hoje. Assim é a nossa vida. Eu estou com uma afta aqui que está doendo para danando. Aí o pessoal, põe isso, põe aquilo, põe remédio e tal. Não adianta, ela não acaba antes do dia de jeito nenhum. Pode rezar, já rezei para ela. Não acaba, ela só acaba no dia. Ela tem um tempo. Toda doença tem um tempo. Toda dificuldade tem um tempo. Você pode rezar para ficar bem, para segurar a situação, né? Você pode rezar para ter força, para suportar. Mas a coisa vai acontecer naturalmente até o tempo certinho de chegar. Então a prece vai nos ajudar nessa compreensão. E é isso que a gente precisa compreender. Bom, aí passa para o item 7, o último, 17. O último item da introdução. Ele fala assim, preenchendo os vazios do espaço. O ceticismo, para quem não sabe, ceticismo é descrença. No tocante à doutrina espírita, ou seja, a descrença na doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática e interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas vezes de liquidarem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Então, primeiro ponto de descrença da doutrina espírita, pode ter uma oposição sistemática, ou seja, não quero, não gosto, não quero nem saber, pode ter algum interesse particular, né? E provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de liquidar a questão. Tem um conhecimento incompleto. Ou então tem um preconceito. Aí o pastor Lino, quando ele vai ensinar a interpretar o Evangelho, ele fala que um dos primeiros itens que ele coloca lá é isenção de preconceitos. Você veio estudar uma doutrina? É nova para você? Deixa o preconceito lá fora. Certo? Ele pede para não se prender aos dogmas, porque os dogmas são ensinamentos prontos, considerados verdades inalteráveis e inquestionáveis, e que se a gente continuar acreditando que isso realmente é assim, a gente não vai conseguir se abrir para novos conhecimentos.
Hein? Mistérios da fé. Ou seja, você não pode questionar isso. Né? Só que para a doutrina espírita não tem isso. Você pode questionar tudo. Não tem verdade pronta. Para nós aqui, não tem verdade definitiva em nenhuma religião. Na Terra não tem verdade definitiva. Todos estamos buscando a verdade. Então nós temos parcial. Quando o pastorino diz também na interpretação lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele muda um pouquinho lá. Tem obras que coloca dessa forma, e ele colocou assim, propositalmente. Ele diz o seguinte: Jesus é o caminho da verdade que é Deus e da vida que é eterna. O caminho da verdade. A verdade é Deus. Se a verdade é Deus, nós estamos caminhando ainda para encontrar com Jesus. Chegamos ainda não. Nós estamos buscando Jesus para depois buscar a verdade que é Deus. Aí nós vamos como? Com o ensinamento que Jesus deixou. Aí nós vamos caminhar para a verdade depois de entender o ensinamento de Jesus. Aí nós chegamos no caminho. As religiões são trilhos. Aqui é um trilho, né? O trilho espírita. Tem o trilho católico, o trilho protestante com todas as ramificações. Tem o trilho umbandista, quimbandista, como é que é o outro? Candombleísta, hinduísta, que são os do Oriente também, budista, todos são trilhos. Todos estão à procura do caminho, que é Jesus. Mas o caminho que é Jesus, que vai levar à verdade que é Deus. Então, nós vamos descobrindo parcelas da verdade. Aqui, nós estamos num momento que, quando fala da terceira revelação, significa que nós já tivemos a primeira e a segunda. A primeira com Moisés, os 10 mandamentos, que a gente deixou um pouquinho de lado, né? Pegou tudo, não. Aí veio a segunda, com Jesus, a segunda revelação. Aí pegou alguma coisinha também, mas a prática continuou para trás. Pegamos alguma teoria. Agora vem a terceira. Com o Espiritismo vem a terceira revelação. Revelação de quê? Da lei de Deus. Da verdade, do conhecimento da lei de Deus, para que nós possamos colocar em prática a lei de Deus de uma forma integral, total. Aí Jesus, lá no Sermão da Montanha, no versículo 8, lá do capítulo 5 do Mateus, né? Fala, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão Deus. Verão a verdade que Deus é. A verdade que é a lei de Deus, a verdade que é para ser praticada. Quando atingir a pureza de coração. Aí na escala espírita, tem lá os 10 andares, né? Da escala espírita, a pirâmide, 10 classes. 10ª classe, impuro. Primeira classe, puro. Em qual que nós estamos? A 10ª, a última, é impuro. Nós não estamos nela, não. Não estamos abaixo, não, que abaixo são os reis inferiores. Então, já passamos pela 10ª e pela 9ª, supostamente, que são os mundos primitivos. Agora estamos no prova e expiação. Então, estamos entre a 8ª e a 7ª. 8ª e 7ª. Falta ainda 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por que nós não entendemos Deus ainda? Porque estamos numa classe ainda muito atrasada em relação a esse entendimento.
Como que eu vou buscar esse entendimento? Estudando, raciocinando, experimentando, colocando à prova o conhecimento que eu estou recebendo. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu vou me instruindo, eu preciso ir me purificando de acordo com a instrução que recebo. Aí no Evangelho, no item 8 do capítulo 11, o que ele fala? A lei de amor, né? Instruído e depurado tem sentimento. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Aí é a sintonia com Deus. Certo? Mas quanto tempo vamos gastar para chegar lá? Não sabemos. Na fase que estamos, então, falta muito conhecimento. Vamos estudar. Cadê? Pode-se ter muito espírito e até mesmo muita instrução e não se ter bom senso. Então, você acha que entendeu alguma coisa, já acha que sabe tudo, né? Já liquidou. Não quero ou quero. Tem muitos que falam quero, mas estaciona. Tem outros que falam não quero, não gostei, não quero nem saber, mas não procuro saber mais também não. Nem se instruir ou esclarecer as dúvidas que surgiram. Tudo isso é respeitável. Cada um tem o direito de escolher, de buscar aquilo que acha que é adequado. Tudo é respeitável. Mas o ideal é continuar buscando. É continuar estudando, continuar aprendendo. Em qualquer lugar onde estiver. Não tem que ser no Espiritismo, não. Acho que eu falei isso aqui semana passada, estou repetindo hoje. É onde nós nos sentimos mais à vontade. Todas as crenças têm as suas orientações, têm a sua literatura. Você quer ser católico? Continue sendo católico. Mas seja bom católico. Vai estudar o catolicismo. Simples. Estuda lá o catolicismo. O que dizem lá as orações católicas? Procura o significado da oração. Né? O Cristiano trouxe uma parte do Pai Nosso, por exemplo. Né? Seja feita a vossa vontade. Quando nós oramos, repetimos o Pai Nosso, nós pensamos no seja feita a vossa vontade, entendendo que estamos autorizando Deus a fazer a vontade dele e não a nossa. Essa é a reflexão que precisamos fazer durante a oração. Um dia desses eu estava chamando a atenção para a Ave Maria. A Ave Maria é uma oração bem romântica, né? A gente consegue romancear a Ave Maria? Você pega um livro da Zíbia, por exemplo, ou os romances do Emmanuel, você consegue, na primeira vez, principalmente do André Luiz, né? Você consegue ler como romance, nas primeiras vezes. Aí é fácil romancear o que já está romanceado, né? Mas e quando você pega uma oração, por exemplo, é uma oração romântica, né? Você consegue imaginar um anjo chegando na sua porta ou em algum ambiente da sua casa, do seu quarto, da sua sala, e te cumprimentando e falando, Ave Jaqueline, olá Jaqueline, bom dia, boa tarde. E dizendo a você, o Senhor achou graça em você, ou você achou graça diante do Senhor. E aí você consegue ir imaginando isso? Essa conversa? Que foi o que aconteceu com Maria, né? Foi daí que surgiu a Ave Maria, a conversa do anjo com Maria. É uma oração católica, não é? Tem a explicação para isso? Para essa conversa? Está escrito na Bíblia, mas não tem a interpretação, não tem a romantização do momento para você lembrar deste momento com esse sentido aí romântico, né? Com esse sentimento, e você se posicionar como Maria naquele momento, recebendo a saudação do anjo
dizendo: ave você, Maria, José, João, seja quem for, e te anunciando que você agora tem a graça do Senhor e que através de você vai nascer aquele que é o Salvador, o Salvador. E quando ela questionou, ele não disse que era mistério. Ele ilustrou para ela. Falou para ela: nada é impossível diante do Senhor. A sua prima, a Isabel, lembra da Isabel? Pois é, a Isabel, que era considerada estéril, que já era idosa, né? Está grávida há 6 meses. Eu imagino a Maria regalando o olho para ele, né? O que é isso? O que é isso, seu anjo? Né? Eu imagino isso. Mas como que nós nos imaginamos diante disso? Diante de uma informação que vem do plano espiritual e que traz ilustração, confirmação de que nada é impossível diante de Deus e que tudo tem solução. Essa é o ambiente onde se quer chegar, com a Ave Maria, com a explicação que ele deu. Mas para chegar a essa explicação, nós temos que ler o momento que o anjo vai anunciar a Maria. O Lucas descreve muito bem, né? O Lucas, de uma certa forma, ele romanceou a vida de Jesus, a vida de Jesus em geral, foi romanceada pelo Lucas. Mas nós temos que fazer o nosso romance para o nosso entendimento dentro dessas orientações. Aí Maria fica lá, totalmente iluminada, né? Toda cheia de graça. Mas ela se contentou com a informação do anjo? Não. Pegou a trouxinha dela e foi lá para as montanhas visitar a Isabel. A Isabel era a prima dela. Gente, Isabel, minha prima, está grávida, tem 6 meses, eu não estou sabendo. Foi visitar a Isabel. Mas há quem diga que ela foi confirmar se era verdade o que o anjo tinha falado. Né? Tudo bem, está valendo. Quando ela chega lá, Isabel, antes dela falar qualquer coisa, fala: Santa Maria, Mãe de Deus. É a Santa Maria. Uma manifestação da Isabel só quando ela vê a Maria, dizendo que ela seja bem-vinda, a mãe do meu Salvador. De onde que Isabel tirou aquilo? E nós, como nós ficaríamos diante disso? De uma manifestação dessa? Como que nós nos posicionamos diante da Ave Maria e da Santa Maria? Então, é o momento de elevação espiritual para nós hoje. A oração é para isso. Elevação espiritual. Cada oração tem um sentido, tem um pedido, tem um agradecimento, tem um louvor. Cada oração tem algo para nos elevar. E então nós precisamos entender as palavras para formular as imagens, para que as imagens nos elevem junto com elas. Na interpretação hoje, alguns estudiosos, né, especialmente o Pastorino, ele fala que no momento que Maria chegou diante de Isabel, que ela entrou em transe e que o espírito que estava ligado ao ser que estava desenvolvendo no ventre dela, que o anjo falou que era o Elias, o profeta Elias, eles falam que ele se manifestou através da Isabel, e antes que a Isabel falasse qualquer coisa, que a Maria também falasse, ele intuiu a Isabel para que ela confirmasse para Maria, inclusive que ela já estava grávida mesmo, que ela já era a mãe do Salvador. Certo? E depois nasce o João, o Batista, que seria o Elias reencarnado, e 6 meses depois nasce Jesus, através de Maria. Né? Então, isso é uma dica para a gente, é só uma voltinha, né? Para a gente entender a importância do raciocínio, de buscar o conhecimento, de não ficar preso ao conhecimento do passado,
a um conhecimento único, ficar preso a um dogma, a uma verdade pronta e que você nunca mais questionou. Essa que é a proposta da doutrina espírita. A ciência espírita contém duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral. Outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. A ciência espírita contém duas partes. Uma experimental, que é uma das características da própria ciência, a experimentação. E tem a parte, quer dizer, é uma experimental sobre as manifestações, porque naquela época, tudo que o Kardec colocou no Livro dos Médiuns foi experimentado. Ele confirmou, comprovou e aí colocou lá. Quer dizer, por orientação dos espíritos, né? Então, nada foi colocado sem uma confirmação. É a parte da ciência. E outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Então, a filosófica é a que traz as explicações das manifestações. É o entendimento, é o conhecimento, é o ensinamento sobre tudo aquilo que está acontecendo no físico. Quem não tiver observado, senão a primeira, estará na posição daquele que só conhecesse a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado na ciência. Então é preciso conhecer os dois lados. Você vê o acontecimento, o fenômeno, e depois você vai ver a explicação do fenômeno, que é o que ficou. O fenômeno hoje está praticamente dispensado. O que era fenômeno naquela época, nós estamos utilizando hoje para nos ajudar, para nos orientar, mas principalmente para ajudar os desencarnados, que vêm trazer as suas dificuldades, as suas angústias, e através da mediunidade, que parecia fenômeno sobrenatural, o desencarnado vem, fala através do médium, conversa, e nós vamos conversar para explicar para ele o que está acontecendo, como que está a vida dele hoje, se ele está encarnado ou desencarnado, quase sempre é desencarnado, né? Vamos explicar para ele que passou, a vida da Terra passou, e que ele está se sentindo vivo, porque ele está vivo. O que morreu foi o corpo. É isso que nós vamos explicar para ele. E a parte do fenômeno, ela vira filosofia, vira explicação. Daí concluíram que o Espiritismo tem o tríplice aspecto: ciência, filosofia, religião. E que esses aspectos precisam ser estudados separadamente e em conjunto também, para que a gente consiga fazer uma ligação entre tudo. Não fazer uma recusa de um contra o outro, como vinha sendo antes. Antes, um cientista descobriu alguma coisa, se a descoberta dele contrariasse a interpretação da religião, ele não podia divulgar aquilo da forma como ele descobriu. Tinha até que fazer adaptações ou ser isolado. É o caso do Galileu, por exemplo, né? Então, muitos cientistas no passado se posicionaram como ateus porque a religião não aceitava a teoria que eles traziam, e nem é porque as teorias eram contra propriamente, é porque eram diferentes e traziam propostas de mudanças de comportamento, propostas de mudança de visão das coisas. Hoje, se nós entendemos hoje que Deus não fez o mundo em 7 dias, ou 6, descansou no 7, isso não diminui a grandeza de Deus para nós hoje. Se nós descobrirmos hoje que Jesus não ressuscitou Lázaro, não diminui em nada o que Jesus trouxe para nós. Aí fala, mas não ressuscitou? Não. O Lázaro não tinha morrido. O Lázaro estava num processo que a ciência depois descobriu. Catalepsia, né? Tem outro nome, como é que chama o outro nome? Que é parecido. Ele estava no estado catalepsia ou letargia. Letargia ou catalepsia são situações em que a pessoa fica com aparência de morta, mas não está morta. Então Lázaro estava num estado assim
muito fraquinho. Tão fraquinho que a ciência da época não conseguia detectar que ele não estava morto. Não é? Aí o que eles fizeram? Esperou o tempo certo. Lá ele não se manifestou em nada, levaram, só que na época não enterrava. Colocava lá dentro de um túmulo. 4 dias depois, Jesus vai. Chega lá, pergunta, onde que ele está? A irmã dele, não, senhor, já deve 4 dias, já deve estar até com mau cheiro, né? Ele nem deu atenção para isso. Foi para lá. Chegou lá, abriu a porta, né? Entrou, falou, Lázaro, vem para fora. Lázaro levantou e veio. Imagina que correria que ia ser se fosse hoje, né? Então, aí ficou chamando ressurreição. Mas o Lázaro não estava morto. A ciência descobriu isso. Tá? Quer dizer, confirmou essa possibilidade de uma pessoa estar viva com aparência de morta. Junta tudo. Então, qual que é a explicação disso? Porque, de qualquer forma, mesmo que ele tenha sido ressuscitado, ele morreu depois. Então, não adiantou muita coisa, né? Só deu mais um tempinho para ele. Assim foi Lázaro, assim foi a filha do Jairo, assim foi o filho da viúva de Naim, que o enterro já estava em andamento, né? Ele foi lá e fez o menino levantar. Isso. Então, entendeu? Então tem muita situação que foi considerada milagre e que a ciência explicou muita coisa. Aí você pega a ciência, a explicação, pega o que foi chamado de milagre, o fato, coloca a explicação da ciência e aí interpreta. É uma parte até, pode dizer, filosófica, né? A interpretação, a explicação do fato. Por que que Jesus fez isso? Qual que é a lição que tem nisso aí? Qual que é a explicação disso? A explicação é simples. Aí entra o magnetismo, de uma forma diferenciada. Ele tinha uma capacidade magnética infinitamente superior a todas as capacidades que nós temos hoje. Chega lá, no item 70 aqui do Livro dos Espíritos, ele fala que nós temos essa capacidade e que é possível oferecer energia àquele que está com deficiência energética. Você vai estudar o magnetismo e vai ficar ainda mais claro aí que os cientistas trouxeram da possibilidade de você doar energia para quem está com pouca, está com falta ou está com alguma dificuldade nessa área. Então, é possível, foi daí que surgiu o passe. Aí, então, Jesus, a primeira explicação é essa. Jesus foi, usou sua capacidade energética, deu uma recarga no Lázaro, no filho da viúva de Naim e na filha de Jairo, e eles levantaram imediatamente. Ficou como ressurreição. Na interpretação mais profunda, nós vamos descobrir que ali tinha uma grande lição, um grande simbolismo na ressurreição do Lázaro, por exemplo, porque ele estava dentro de um túmulo de pedra. A pedra é a representação da vida material. É o envolvimento que nós estamos na vida material. Nós estamos envolvidos, dirigidos e dominados pela matéria. Escala espírita, imperfeitos. Influência, domínio da matéria sobre o espírito. Certo? Domínio da matéria sobre o espírito. Envolvido simbolicamente pela pedra que representa a matéria. Quando Jesus chega, quando ele chega em nossas vidas, ele nos convida a sair da influência da matéria, do domínio da matéria para a espiritualidade. Foi o que ele fez com Lázaro, que aconteceu imediatamente, de uma forma também simbólica, mas o Lázaro certamente já estava preparado para isso, então o Lázaro sai. Nós já fomos convidados também. Já saímos? Ainda não, mas nós vamos chegar lá, né? Porque a próxima fase é a dos bons. O bom é o inverso. Então nós estamos vivendo o processo inverso. Estamos saindo de imperfeitos para bons. Estamos saindo de dominados pela matéria
para dominadores da matéria. Eu vou passar a usar a matéria em meu benefício, e não ao contrário, ser escravo da matéria. Entendeu? Então, é importante que a gente veja o ensinamento que tem nos milagres, né? Todos eles tiveram uma razão do momento e uma razão de ser hoje, através do ensinamento que ficou. Que nós possamos refletir sobre tudo isso. A semana que vem é especial, né? Ah, você ainda quer que eu leia aí, não, né? Agora já ouviram. A semana que vem, terça-feira especial, o título é Pecado e Punição, do livro Boa Nova. Vai ser feito pelo Wagner Urquiza. É isso? Semana que vem é 25/10. Livro Boa Nova, Pecado e Punição, terça especial, semana que vem, estarão livres de mim. Muito obrigado. Vamos fazer a prece? 1 minuto só, não vem não. Passando 1 minuto, ela está me xingando. Já desligou aí? Não? Não? Então vamos fazer a prece? Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade, pelo momento, pelo ensinamento. Desde a prece inicial, passando pelo estudo do Evangelho, pelo estudo do Livro dos Espíritos, agora na prece final, todas as atividades que foram realizadas nesta casa, nesta noite, todas as vibrações que foram construídas, que possamos direcioná-las todas para o bem da humanidade, para o bem do nosso país, para o bem do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa vida, para o bem de cada um de nós. Permita, Jesus, que o nosso sentimento de gratidão faça com que vibremos positivamente sempre, independente das circunstâncias. Que possamos falar com Deus, como o Cristiano citou e sugeriu para nós, de uma forma em que possamos compreender a Deus e que Deus possa nos compreender, especialmente no sentido de nos devolver a força, a vibração, o sentimento, o entendimento que todos estamos precisando. Que a tua paz nos envolva agora e sempre, envolva também ao nosso cantinho e a todos os trabalhadores espirituais da nossa casa. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja.